Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, tempo de pensar no Salmo de número 102. Este é um salmo um pouquinho mais longo e eu gostaria de propor então o estudo do mesmo da seguinte maneira. Do verso 1 ao verso 7, o salmista fala sobre a sua fragilidade e assim ele descreve as suas angústias e a indiferença pela qual ele passa. Vamos ao texto. Ouve, Senhor, a minha súplica e cheguem a ti os meus clamores, não escondas de mim o teu rosto, no dia da minha angústia, inclina-me os ouvidos, no dia em que eu clamar, responde-me depressa, porque os meus dias desaparecem como fumaça e os meus ossos queimam como se estivessem no fogo. Cortado como a erva, secou-se o meu coração, até me esqueço de comer o meu pão, os meus ossos já se apegam à pele por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas, não durmo e sou como um passarinho solitário nos telhados. Então aí você tem o salmista, neste primeiro momento do salmo, falando sobre o seu estado de fragilidade, e ele reconhece diante de Deus em oração, em penitência, a sua angústia, buscando a ajuda do Senhor em um contexto de indiferença. Quando ele diz, eu sou como um pelicano no deserto, como uma coruja sobre as ruínas, eu sou um pássaro sozinho, não durmo, sou como um passarinho solitário nos telhados. Então, este é o contexto de fragilidade no qual o salmista se encontra. Dos versos 8 ao verso 11, o salmista descreve o estranhamento de alma relacional pelo qual ele passa, e ele então fala dos inimigos que fazem oposição e exercem esta força através da indiferença, e a indiferença que ele passa a experimentar da parte do próprio Deus, e quando isso acontece, a situação fica obviamente muito mais grave. Verso 8: os meus inimigos me insultam a toda hora, furioso contra mim, praguejam o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza, e as lágrimas se misturam com a minha bebida, por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste. Como a sombra que declina, assim vão os meus dias, e eu vou secando como a relva. Então ele fala inicialmente dos inimigos e depois da ação do Senhor Deus, que veio abatê-lo e deixá-lo nesta situação de lentamente se secar como uma planta exposta ao sol e à falta de água. Dos versos 12 ao verso 17, o salmista discorre sobre a restauração. Ele aqui fala da restauração da vida e faz uma referência à restauração da cidade, e isto indica que há um contexto em que o salmista reflete sobre a invasão inimiga sobre a terra prometida e a invasão da cidade do grande rei, e com esta invasão toda a destruição que veio. Então ele fala de uma destruição, de uma restauração de vida, bem como uma restauração da cidade que juntamente com o indivíduo foi arruinada. Versos 12 então em diante diz: tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião. É tempo de te compadeceres dela, e já chegou a sua hora. Porque os teus servos amam até as pedras de Sião, e se compadecem do seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra temerão a sua glória, quando o Senhor reconstruir Sião e se manifestar a sua glória, na sua glória, quando atender à oração do desamparado e não desprezar as suas preces. Então o salmista fala sobre esta restauração que precisa acontecer na cidade e na alma, na vida, que foram igualmente assoladas. Dos versos 18 ao verso 22, o salmista fala sobre a libertação que advém e que virá como consequência da restauração, da intervenção divina. O verso 18 então diz:
Isto ficará registrado para as gerações futuras, e um povo que há de ser criado louvará o Senhor, dizendo: o Senhor do alto do seu santuário, desde os céus, olhou para a terra, a fim de ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Em Sião será anunciado o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem o Senhor. Então aqui o salmista discorre sobre a libertação que há de vir para os povos, e aqui uma nota muito especial para aqueles que são condenados. O verso 19, verso 20, para mim ele é de uma beleza e de uma relevância particular. A fim de ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. E talvez porque nós não vivamos neste contexto de execução prestes a acontecer, nós não tenhamos esse desespero de causa, mas não obstante é uma fonte de grande ensino e grande conforto saber que o Senhor Deus ouve o gemido dos cativos e liberta aqueles que estão condenados à morte. E nós nos lembramos do povo de Deus em muitos momentos na história, escravizado e condenado à morte de várias maneiras. Em alguns momentos na igreja primitiva, pelo incêndio dos palácios, de acordo com o imperador Nero, acusando os cristãos que depois foram executados em função disto. E ao longo da história, de várias formas e maneiras, em alguns momentos no fogo, nas chamas da execução, em outros momentos em câmaras de gás, e assim sendo executados por fumaça. De uma forma ou de outra, Deus ouve o gemido do seu povo cativo e liberta aqueles que estão sentenciados à morte. É um texto, a meu ver, tocante, que traz sensibilidade à alma, especialmente à luz daqueles que ainda hoje, por causa da fé em Cristo, estão condenados à morte, como nós temos visto em alguns locais onde regimes abusivos e ditatoriais não respeitam a fé cristã e outras formas e outros estilos de vida, não somente o cristianismo, mas outros que também são executados por não se enquadrarem naquilo que os abusivos determinam como sendo correto. De uma forma ou de outra, o texto fala desta libertação que só o Senhor Deus pode promover. E por fim, os versos 23 ao verso 28 que falam da esperança, a esperança que vem em forma de superação e também em forma de edificação. E aí você vai para o verso 23. Ele me abateu a força no caminho e abreviou os meus dias. Eu disse: Deus meu, não me leves na metade da minha vida, tu cujos anos se estendem por todas as gerações. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a tua descendência. Então, nestes versos finais, você tem a esperança do salmista nesta superação e nesta edificação que o Senhor há de promover. E tudo se resume, então, nesta realidade de que somente o Senhor Deus, Trino de Israel, é potente para restaurar uma vida de maneira completa. E é nisto que o salmista nos encoraja a descansar e nesta verdade viver. Aqui, porém, eu quero abrir um parênteses e fazer uma observação. Com relação ao verso 26, por exemplo, eles perecerão, mas tu permaneces, todos eles envelhecerão como veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Aqui, o salmista se coloca em distinção àqueles que são ímpios. E conscientemente, inconscientemente, nós fazemos a mesma coisa. Nós nos colocamos, ao lermos o Salmo, como pessoas tementes a Deus, que nós julgamos ser, como pessoas que confessam o nome de Cristo,
nós nos colocamos nesta posição. Um dia os ímpios perecerão. Porém, é importante que nós façamos uma avaliação pessoal contínua e questionemos se nós, de alguma forma ou outra, não somos instrumentos de impiedade e iniquidade para com outras pessoas. Ainda que invoquemos o nome de Cristo, ainda que sejamos religiosos, que leamos a Bíblia todos os dias, será que a minha vida tem sido um instrumento de abuso para outros? Porque é fácil eu me colocar como leitor da Bíblia, como alguém que não está entre os ímpios. Mas é muito possível que, se eu não observar o estilo de vida que eu vivo em relação ao parâmetro absoluto que é Jesus Cristo, eu corro o risco de usar uma linguagem santa, vivendo um comportamento ímpio. Então, antes de nós nos colocarmos entre o grupo dos santos, em distinção aos ímpios, como se nós não pertencêssemos a eles, e Deus permita que jamais pertençamos, sempre avaliemos se as nossas vidas não estão sendo instrumentos abusivos, instrumentos de injustiça nesta vida. Eu recebi uma informação ainda hoje, vindo da universidade, e agora até mesmo currículos acadêmicos estão sendo ou passarão por revisão em função de uma sigla. E a sigla é BAME ou BAME, B-A-M-E, e ela significa o seguinte: Blacks, Asians and Minority Ethnics. Negros, asiáticos e minorias étnicas. Em função de tudo isto que acontece no mundo hoje, não somente Covid-19, mas o ódio, o preconceito, a raiva contra alguém que é diferente de mim, que pratica algo que eu não pratico, que não concorda com as minhas convicções, estas pessoas precisam ser eliminadas. Pelo menos esta é a mensagem que nós estamos, como raça humana, passando uns para os outros. E isto é sério. Por isso que eu trago à memória e à consideração daqueles queridos amigos e membros da Primeira Igreja Batista em Dourados, que nós cuidemos muito e zelemos muito para que, em buscando participar e pertencer ao grupo do povo escolhido, esse grupo santo, nós não incorramos no erro de acharmos que somente os outros são ímpios, porque eu posso, em exercitar a minha fé supostamente santa, me tornar um instrumento de opressão. Muito cuidado. E Deus nos ajude a não seguirmos nestes passos e neste caminho. Porque todos nós, igualmente, precisamos da salvação, a fim de ouvir os gemidos dos cativos e libertar os condenados à morte. Ele somente é juiz, eu não sou. Todos nós, seres humanos, estamos diante do Deus Santo, Todo-Poderoso de Israel, no mesmo predicamento, cativos e condenados. Nós precisamos dele, do amor dele, para nos libertar e nos restaurar. E é por esta razão que eu quero terminar dizendo que este Deus, ele é aquele que ouve o gemido dos presos, ele é aquele que liberta os sentenciados à morte, sejam as circunstâncias quais forem. E voltemos então os olhos para o verso 1. Ouve, Senhor, a minha súplica e cheguem a ti os meus clamores. E eu faço isso porque eu tenho a convicção de que Ele é justo para ouvir e Ele é bom em libertar aquele que clama a minha própria vida. Escuta a minha oração, aceite a minha prece, não escondas o teu rosto de mim. Ouve depressa, é isto que o Salmo está dizendo. O tempo vai passar rapidamente, Senhor. Existe um incômodo interno em minha alma, me ajuda, minha alma está ferida e por esta razão os meus gemidos se multiplicam, gemidos doloridos, e eu me encontro fora de lugar e sozinho. E assim, queridos irmãos e amigos, que nós encontremos em Cristo a esperança de uma vida abençoada e abençoadora,
E é por esta razão que Cristo te abençoa e te faz feliz, para que outros, através da sua vida, encontrem bênçãos e felicidade também, até que se deparem com Jesus Cristo, através do testemunho de cada um de nós. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, e eu termino com os versos 8, 9 e 10. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, e, portanto, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita dos mortos. E eu tenho certeza que o verso 10 também deve ser uma bênção para todos nós. O qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar. E que Deus nos livre de todos os predicamentos existenciais e espirituais que fazem com que nós sejamos menos do que Deus nos criou para ser, e que fazem com que outros sejam humilhados e diminuídos de uma forma tal que o próprio Deus se sinta ofendido. Que Deus nos ajude a vivermos a bênção de Deus em nossas vidas e sermos um instrumento do amor de Cristo para tantos que se encontram em cativeiro e condenados à morte. E que Deus mesmo, para este fim, nos ajude. Amém? E até a próxima.